Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma super aula do nosso curso Lendo a Bíblia Biblicamente. Essa aula de hoje aqui é um bônus, um super bônus aqui. Olha só, é o resumo panorâmico do Novo Testamento. Vamos dar uma corrida aqui no Novo Testamento e entender panoramicamente, né, os 27 livros, essa jornada, essa revelação maravilhosa da parte de Deus aí. Vamos lá? Então, vamos nessa. Primeira questão aqui é entendermos a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Tá? Relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Muita gente não consegue fazer essa conexão, essa associação e perceber essa relação. Isso é muito importante. Você vai errar na leitura da Bíblia, na compreensão da vontade de Deus, se você não entender essa relação aí, ok? Então vamos lá, olha só. O Antigo Testamento, nós temos a aliança das obras, que é o trato que Deus fez com homens, Deus e os homens fariam sua parte no trato, cumprindo essa parte, Deus faria a sua abençoando esses homens. Agora, se os homens falhassem na sua parte, Deus, então, não abençoaria esses homens ou amaldiçoaria ou puniria esses homens. Essa é a aliança das obras e é isso que caracteriza todo o Antigo Testamento, toda a narrativa do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós temos a revelação da aliança da graça, aonde a aliança é feita entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho. O Filho, Jesus Cristo, obedece perfeitamente e o Pai abençoa quem? Nós que cremos no Filho. Essa é a aliança da graça. No Antigo Testamento, o principal mediador foi Moisés, né? O principal mediador foi Moisés. Tiveram os anjos, outros sacerdotes, mas o principal foi Moisés, que recebeu a lei de Deus e deu aos homens. No Novo Testamento, o único mediador é Jesus. Está escrito Moisés aqui, mas é Jesus, o único mediador. No Antigo, o principal foi Moisés. No Novo, o único mediador é Jesus. Deixei Moisés aqui para ver se você estava ligado. É nada, né? Na hora de digitar aqui, acabou passando. Outro detalhe, o Antigo Testamento, tentativa humana de alcançar o favor divino, a bênção divina, ok? Isso caracteriza o Antigo Testamento. Novo Testamento, a iniciativa divina em oferecer o seu favor aos homens. Não é tentativa, Deus não tenta, Deus faz. É a iniciativa divina em oferecer, por meio de Jesus, o seu favor aos homens. É isso que revela o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o que nós temos? Então, fracasso humano. Toda essa lista que você está vendo aqui, ó, fracasso humano. No Novo Testamento, o que nós temos? Redenção humana. Deus redime a humanidade fracassada na aliança das obras. Deus redime aqueles que falharam em cumprir sua vontade. Quem? Todo mundo. Todos, né? Todos falharam. Agora, quem é que Deus redime? Aquele, né? Ou redimiu, aquele que creu em Jesus como oferta exclusiva de Deus. Antigo Testamento, a ênfase é o quê? No esforço e na justiça humana. Você se esforça e fica com crédito de justiça. No Novo Testamento, a ênfase é o quê? A fé em Deus e a glória de Deus em Cristo Jesus, ok? Então é a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Então vamos lá. Bom, o Novo Testamento se divide em as cartas, né? A gente não chama de livro, chama de cartas, se divide em categorias. Nós temos os biográficos, que são os 4 evangelhos. Biográficos porque falam da vida de uma pessoa que é Jesus. Todos falam da mesma pessoa que é Jesus. A outra categoria são os livros históricos, que é o livro de Atos dos Apóstolos. É o livro histórico do Novo Testamento, fala da história da igreja. Os doutrinários, que são as cartas paulinas e as cartas gerais. E o apocalíptico, a categoria apocalíptica, que é o livro, obviamente, é o livro de Apocalipse.
Então vamos à mensagem de cada categoria. Nós temos nos evangelhos, né? Os evangelhos, em resumo, seria o quê? O novo Adão, a vida de obediência plena de Jesus Cristo, o nosso segundo e melhor Adão, retratado pelos 4 evangelistas. Você entende essa linguagem? Segundo Adão, novo Adão. O primeiro Adão foi aquele lá, o nosso primeiro pai, que falhou lá no deserto, que falhou lá no jardim. Então Deus envia o segundo Adão. Paulo fala disso em Romanos 5. Jesus é o nosso segundo e melhor Adão, e ele, diferente do primeiro Adão, ele não falha nos mandamentos, na vontade de Deus, no propósito de Deus. Ele cumpre perfeitamente o propósito de Deus e nós somos abençoados por causa dele. Então, os 4 evangelhos falam do novo Adão. Atos fala do novo povo, né? O novo Adão, o novo povo, que é o quê? É a história e missão do povo da nova aliança, narrado por Lucas. O povo da antiga aliança, o povo de Deus da antiga aliança, foi Israel, né? Mas o povo de Deus da nova aliança é a igreja. Então, Atos fala do novo povo de Deus, composta por judeus, gentios, romanos, gregos e, né, até brasileiros fazem parte desse novo povo de Deus. E Atos narra a história e missão dada por Deus a este povo, né, da nova aliança, narrado por Lucas. As cartas paulinas nos trazem o novo Moisés, o ensino do maior apóstolo do cristianismo, que foi Paulo. Por que eu chamo de novo Moisés? Porque o primeiro Moisés, ele foi o quê? O legislador. Ele recebeu de Deus a lei e entregou ao povo. Sobre essa perspectiva, o Paulo, ele é como se fosse o segundo Moisés ou um novo Moisés. Por quê? Porque ele escreve a metade do Novo Testamento. Ninguém escreveu tanto quanto o apóstolo Paulo, né? De escritura sagrada. Metade do Novo Testamento foi escrita por Paulo. A igreja, ela tem a doutrina da igreja é paulina. Paulo é o nosso discipulador. Jesus é o nosso Salvador e deu a Paulo revelações que não deu a nenhum outro apóstolo. Os outros apóstolos reconheciam isso. Então, Paulo é uma forma de dizer, né, o novo Moisés, o ensino do maior apóstolo do cristianismo, que disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A outra categoria são as cartas gerais, que é a nova lei. A nova lei. Como assim a nova lei, pastor? Nós não estamos na graça? Você vai entender. A nova lei, o ensino apostólico nas cartas gerais, à luz do evangelho que norteiam a vida da igreja. Nós temos nas cartas gerais a lei de Deus pelo amor, regida pelo amor, né? Manifestado em Jesus Cristo. Então, por isso que eu chamei de a nova lei. João vai dizer, né, que um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Então, toda a exortação prática do Novo Testamento tem como base o amor. Amor de Deus por nós, amor de nós por Deus e pelo próximo. Então, as cartas gerais nos falam justamente disso. E o Apocalipse. O Apocalipse é o quê? É o renovo. Então, o novo Adão nas cartas, nos evangelhos, o novo povo na carta Atos dos Apóstolos, o novo Moisés, que são as cartas paulinas, a nova lei, que são as cartas gerais, e o renovo, que é o renovo pela revelação gloriosa do Senhor Jesus, o telos de Deus. Por que Apocalipse significa revelação? Apocalipse significa revelação. Muita gente fala que Apocalipse é mistério. A Bíblia diz que Apocalipse é revelação. Está lá, revelação de Jesus Cristo. É o primeiro início lá do texto lá, é assim que está. Revelação
de Jesus Cristo. Não é só Jesus Cristo revelando, é Jesus Cristo sendo revelado. O Apocalipse quer revelar Jesus Cristo, é a revelação gloriosa do Senhor Jesus. Jesus é o telos de Deus, ele é o propósito de Deus, final, máximo, ele é o ápice de Deus. Então o Apocalipse revela justamente essa pessoa que é Jesus. Ok? Bom, vamos aqui rapidinho ver cada um dos evangelhos, beleza? Cada um das categorias, né, dessas cartas, alguns livros e outras cartas, beleza? Os evangelhos, o novo Adão, a vida de obediência plena de Jesus Cristo, o nosso segundo e melhor Adão, retratado pelos 4 evangelistas. Bom, se é a vida de Jesus, o que nós temos? Nós temos a pré-existência, está aqui, ó, a pré-existência de Jesus, ou seja, narra uma existência de Jesus antes dele encarnar, uma existência do verbo, né? Antes dele encarnar. A ênfase nisso está em João. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A outra parte da vida desse Cristo Jesus é o seu nascimento, e a ênfase está em Lucas. Então, pré-existência, nascimento, ministério ou obra, né? A ênfase está em Marcos. Percebe? Cada evangelista dá uma ênfase a um tema a respeito da vida e pessoa de Jesus. A morte, que é relatada nos 4 evangelhos, a ressurreição, também é relatada nos 4 evangelhos, a ascensão e a promessa de retorno para reinar. Então aqui são 7 pontos: pré-existência, nascimento, ministério, morte, ressurreição, ascensão e volta física, retorno para reinar. Gravou? Pegou? Vai esquecer não? Então, beleza. Então vamos para a próxima. O público-alvo e mensagem de cada evangelista. Presta muita atenção nesse gráfico aqui, irmão. Ele é muito legal. Ele vai te ajudar muito, vai esclarecer muito para você. E isso é para estimular você a voltar lá e ler, né, os evangelhos. Ó, temos aqui o livro, o público, a apresentação e a mensagem. Mateus, o evangelho de Mateus. Qual era o público-alvo do evangelho de Mateus? Os judeus. Como que Mateus apresenta Jesus? Como rei Messias prometido. Já que os judeus esperavam o Messias, Mateus diz: Jesus é este Messias. Ele é o rei Messias prometido. A ênfase de Mateus está sempre nas profecias. No passado, ele mostra como Jesus cumpre toda a lei, as tradições, todos os profetas. E a mensagem é essa: ele cumpriu perfeitamente a lei. Ele está falando para judeu, e é isso que vale para judeu. Ele cumpriu perfeitamente a lei. O Evangelho de São Marcos escreve para quem? Quem é o público-alvo de Marcos? Os romanos. Sobretudo os soldados, né? Povo de Roma, os romanos. A apresentação, como que Marcos apresenta Jesus? Como servo perfeito. Os romanos, que eram um povo servil, que era um povo da ação, tem por Marcos apresentado um Cristo que veio servir, um Salvador, um Deus que veio servir, um rei que veio servir. Isso se encaixou como uma luva, né, na expectativa romana. Qual é a mensagem de Marcos? Ele serviu perfeitamente o Pai e a nós, a Deus e a nós. Essa é a mensagem principal do Evangelho de São Marcos. Serviu morrendo. Lucas, público-alvo de Lucas, os gregos. Lucas era grego, médico grego, e escreve para os gregos. E como que Lucas apresenta Jesus? O homem ideal. Jesus é o homem ideal. Os gregos, eles tinham essa ideia idealista do mundo, da vida, das coisas. O homem ideal, o atleta ideal, a arte ideal, né? Então,
Lucas, que conhecia essa expectativa romana, apresenta Jesus exatamente assim, como o homem perfeito, o homem ideal. A mensagem dele, ele foi o homem que deveríamos ser. Deveríamos, mas não conseguimos ser, né? Ele foi este homem. E João? João, ele escreve para o público de João, é o mundo. A palavra mundo aparece muito no Evangelho de João. Ele usa muito a palavra mundo, cosmos. E o mundo, no caso, ou seja, todo mundo, né? Judeus, gregos, romanos, né? Gentios, todo mundo. O João apresenta Jesus como o Logos vivo e eterno. O Logos, que era a ideia de a essência, a origem de todas as coisas, a essência de todas as coisas. Os gregos entendiam isso também. João apresenta Jesus como o Logos vivo e eterno de Deus. Qual é a mensagem de João? Ele é a causa de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, isso aqui são os 4 evangelhos, beleza? Tá pegando? Vamos seguindo então. Atos dos Apóstolos, o novo povo. A história e missão do povo da nova aliança narrado por Lucas. Então, podemos dividir o livro de Lucas, ou de Atos, perdão, escrito por Lucas. Lucas escreveu Atos também. Você que não sabe, aprendeu agora. Podemos dividir em 4 partes. Veja, a ordem de Jesus, qual foi? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E então, depois que isso acontecer, depois do revestimento de poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Certo? Então, nós podemos dividir o livro de Atos em 4 pontos ou 4 momentos. O testemunho do Evangelho de Jesus em Jerusalém. Você vê isso do capítulo 1 até o capítulo 8. Jesus manda o povo ficar em Jerusalém só até o Espírito Santo ser derramado. Depois disso, eles deveriam partir e espalhar o evangelho, mas eles não fizeram isso. Ficaram lá, acumulados lá, um em cima do outro, olhando só para o seu próprio umbigo, dentro das 4 paredes, e aí Deus deu um jeito nisso rapidinho. Então, os 8 primeiros capítulos de Atos é o evangelho sendo o testemunho do evangelho de Jesus em Jerusalém. Aí começa a perseguição, encabeçada por Saulo de Tarso, e aí o pessoal começa a se espalhar e o evangelho vai então pela Judeia, né? Capítulo 9 a 11, testemunho do evangelho de Jesus nas regiões da Judeia. Claro que isso daqui é só um panorama, né? É um resumo básico. Aí depois você tem, na terceira etapa, o testemunho do Evangelho de Jesus em Samaria. E aí você pode ver isso do capítulo 13 até o capítulo 21, tá? O Evangelho já chega em Samaria no capítulo 11, mas ele começa a realmente dar frutos a partir do capítulo 13, tá? Quando de Samaria, né, na Antioquia, nasce as viagens missionárias, né, encabeçadas por Paulo, né? Paulo faz 3 viagens missionárias e essas viagens estão registradas aí do capítulo 13 até o capítulo 21. E a última etapa, o testemunho do evangelho até os confins da terra, que é quando Paulo chega a Roma. Ele é preso em Jerusalém e é levado para Roma para ser julgado por César, né? Mas isso segundo os interesses políticos. Mas segundo o propósito de Deus, ele foi para Roma para levar o evangelho até os confins da terra. Beleza pura? Tá bom? Tá gostando? Então vamos lá. Paulinas, o novo Moisés, o ensino do maior apóstolo do cristianismo, que é Paulo. Bom, nas cartas paulinas, a gente pode dividir elas, né, entendê-las da seguinte forma. Paulo escreve as cartas para consolidar discípulos,
tá? Resolver problemas da igreja e defender a fé. Nas 3 viagens missionárias que Paulo faz, a primeira ele vai até aqui, na segunda ele vai um pouco mais e retorna nessas igrejas, na terceira ele vai um pouco mais e retorna nessas igrejas. Paulo não tinha WhatsApp, ele não tinha Facebook, ele não tinha telefone celular. Não dava para ele estar o tempo todo com essas pessoas. Então ele escrevia as cartas. Para quê? Para consolidar esses novos discípulos que eram ganhos pelo seu trabalho missionário. Ele escreve carta para resolver problemas, porque ele não podia estar lá, né? E ele escreve cartas para defender a fé evangélica. Sobretudo, uma apologia contra o gnosticismo, o legalismo e o antinomianismo. O gnosticismo era uma doutrina, uma heresia, aliás, né? Que se infiltrou dentro da igreja, influência grega, influência do pensamento grego se infiltrou dentro da igreja, né, misturando, fazendo uma miscelânea danada. Paulo e os outros apóstolos também que escreveram as outras cartas também fazem apologia contra o gnosticismo. O legalismo é a heresia de fazer da obediência uma forma de merecer o favor de Deus. Isso chama-se legalismo. Você pega o mandamento de Deus e usa isso como moeda de troca. Eu obedeço, Deus me abençoa. Paulo então escreve as suas cartas para combater o legalismo. O antinomianismo é o oposto. São aquelas pessoas que ignoram a vontade de Deus e vivem sem princípio algum, né? São as pessoas, os relativistas. Paulo escreve também, então, suas epístolas para poder atacar essas heresias. E aí nós temos, então, as cartas. Eu vou falar aqui rapidamente, aqui para você, o tema de cada uma. Romanos, a justificação pela fé somente, não é pela fé mais as obras, pela fé somente. Nós somos aceitos por Deus pela fé na obra de Jesus somente. 1 Coríntios, o evangelho para uma igreja problemática. Você quer conhecer uma igreja problemática, além da sua? Então, leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lá também você vai ver o conselho de Deus, a sabedoria de Deus no evangelho que Paulo recebeu para poder lidar com esses problemas. De forma que os problemas de hoje podem ser comparados com os problemas, né, assim, desses irmãos dessa carta. Que a solução de Deus para eles será a solução de Deus para nós. A segunda carta aos Coríntios, Paulo defende a sua autoridade apostólica. Já que não podem combater o ensino de Paulo, tentam atacar a sua reputação. E ele entende que deveria escrever essa carta, sobretudo para defender o seu apostolado, sua autoridade apostólica, mas ele traz também revelações profundas demais sobre o Evangelho. Gálatas é a defesa do Evangelho. Enquanto Romanos é a exposição do Evangelho, Gálatas é a defesa deste Evangelho. São cartas primas, Romanos e Gálatas. Filipenses, a alegria do Senhor. A carta mais alegre do apóstolo Paulo, escrita na prisão, motivando as pessoas a terem alegria no eterno, que é Deus, em todas as coisas e em todo o tempo. Efésios, a igreja, o corpo de Cristo, mostra a posição que a igreja se encontra em Cristo Jesus. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça que está sentado no trono e a igreja assentado com ele. Colossenses, Cristo é o cabeça da igreja. São cartas primas também. Os assuntos são muito parecidos. Cristo é o cabeça não só da igreja, mas é o cabeça de Deus, é o cabeça de tudo, é o cabeça da criação. Ele é o centro de Deus, o centro da atenção e do amor de Deus. A 1 Tessalonicenses, Cristo está voltando. Então fique alerta. 2 Tessalonicenses, os sinais da vinda de Cristo. Ou seja, na primeira carta,
Paulo, o foco de Paulo é o seguinte: gente, fiquem alerta, Cristo está voltando. Mas no segundo, fala assim, gente, não fiquem desesperados, fiquem alerta, mas não fiquem desesperados porque tem sinais que ainda precisam se cumprir. Então, são cartas que falam sobre o futuro, sobre a vinda de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a ressurreição dos mortos. São cartas incríveis. A primeira carta a Timóteo, orientação para um pastor. Paulo orienta o seu principal discípulo, e a segunda carta, Paulo se despede, a sua carta de despedida e ensinos finais a Timóteo. Tito, lidere através do Evangelho. É uma carta para a liderança, liderar através do Evangelho. Melhor do que qualquer livro de liderança que alguém possa escrever. Filemon, servos de Cristo. É uma carta com pedido de Paulo, com muita ternura e muita sabedoria, né, que mexe com qualquer um. É um capítulo só, vale a pena você ler em espírito de oração. As cartas gerais, a nova lei, o ensino apostólico nas cartas gerais à luz do Evangelho que norteiam a vida da igreja. A divisão dupla dos doutrinários, né, é essa: doutrina e exortação prática, tá? Doutrina e exortação prática, fé e obras, crer e viver, teologia e praxia, verdade e mandamento. Veja, esse é o ensino duplo das cartas gerais, das cartas universais, né? 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago, essas cartas têm essa ênfase dupla aí, doutrinária, que é doutrina e exortação prática, fé e obras, crer e viver, teologia e praxia, verdade e mandamento, né? Elas juntam a doutrina e dá a prática. Enquanto as cartas paulinas, entretanto, defendem pelo Evangelho a igreja do legalismo, esse é o principal objetivo de Paulo em suas cartas, as cartas gerais defendem, pelo mesmo Evangelho, a igreja do liberalismo. Atualmente nós vivemos uma crise, né, um liberalismo que contaminou a igreja brasileira. Precisamos voltar às cartas gerais, né, e dar uma estudada nelas para a gente poder respirar novamente o céu, a verdade de Deus e o seu reino. E aí temos aqui as cartas, né? O resumozinho de cada uma. Hebreus, a supremacia e suficiência de Cristo Jesus. Essa é o resumo dessa carta. Jesus é suficiente. Ele é superior aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão, a todos os sacerdotes, sumo sacerdote, inclusive a Melquisedeque. Ele é superior a todos os sacrifícios, a todas as alianças, a todas as obras, e ele é maior do que o próprio templo. Jesus é o autor e consumador da fé. Esse é o assunto da carta aos Hebreus. Tiago, a prática da fé salvífica, né? É a prática da fé que te salvou. Essa é a carta de Tiago. 1 Pedro, suporte às aflições de Cristo. É uma carta destinada a cristãos que estavam sofrendo perseguições para renovar suas esperanças e encorajá-los. 2 Pedro, a volta do Senhor. Fala da volta do Senhor, né? E assegura-nos a respeito da volta do Senhor. As 3 epístolas falam sobre as características dos filhos de Deus, principalmente, né? Como você pode saber se você é filho de Deus? Leia essas cartas junto com o Espírito Santo e você vai ver se você tem os sinais de vida ou não. Judas, a apologia da fé cristã. É uma carta curta também, um capítulo apenas, mas ela é nitroglicerina pura. É uma carta muito forte, muito poderosa, de defesa da fé cristã. E aí, Apocalipse, o renovo. O renovo pela revelação gloriosa de Jesus Cristo, o telos de Deus. Então, em Apocalipse, o que nós temos? A pessoa lê Apocalipse para ver o anticristo, a besta, falso profeta,
Você vai ver tudo isso lá. Mas o objetivo de Apocalipse não é revelar esses caras, é revelar Jesus Cristo. Então, a revelação de Jesus para encorajar a igreja em tempos difíceis. A igreja estava sendo perseguida fortemente por Nero, pelo Império, e parecia que tinha tudo fracassado, que tinha tudo, sim, tudo fracassou, foi um fracasso total. Jesus morreu, os apóstolos morreram, então é muito importante isso aqui. Todos os apóstolos já haviam morrido, só sobrou João que estava preso na ilha de Patmos. Então, tipo assim, e agora? Não tem mais Jesus, não tem mais os apóstolos, que já todos eles foram mortos. Aí Jesus, então, entende que a sua igreja precisava ouvir sua voz novamente e então inspira João para escrever a carta do Apocalipse para encorajá-los naqueles tempos de perseguição, naqueles tempos difíceis. Apocalipse fala de três coisas: as coisas que eram, as que são e as que hão de ser. Passado, presente e futuro. Existem escolas de interpretação sobre essa carta. Uns dizem que tudo em Apocalipse está relacionado ao passado. Outros que tudo está relacionado ao presente, e aí ignora o passado e o futuro. E outros que tudo está relacionado ao futuro, e aí ignora o presente e o passado. Quem está certo? Bom, Jesus fala assim: escreve, João, as coisas que são, que foram, que são e que hão de ser. Então, a verdade é que Apocalipse tem essas três categorias de revelações e de profecias. Há coisas em Apocalipse que já se cumpriram. Há coisas em Apocalipse que estão se cumprindo. E há coisas em Apocalipse que estão ou ainda vão se cumprir. Ok? E mostra o quê? Nesse cumprimento, o triunfo de Cristo para com a sua igreja. O Cristo vencedor, o Cristo triunfante e a sua igreja triunfante com ele. É disso que Apocalipse fala. Não tenha medo de ler Apocalipse, não. Leia Apocalipse sobre essa ótica, você vai ver que é isso que está lá. Ok? Bom, concluindo então aqui essa nossa super aula aqui, esse resumo panorâmico do Novo Testamento. Eu espero que você esteja aí fervendo, doido para começar então a reler, né? Se você aí já leu, a reler o Novo Testamento. Se você ainda não leu, então comece agora, mas lendo biblicamente, ok? Deus abençoe muito você. Até a próxima!